Salve galera, tudo bem? Hoje eu venho aqui para fazer uma análise de uma letra específica do Renato Russo chamada Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar. Além da composição poética desta letra, que de fato é muito bonita, ela fala de um amor universalista, de um amor que está para além da barreira ou do paradigma heteroafetivo, de uma letra que não define o gênero, mas ao mesmo tempo se posiciona perante esse sentimento que nos é tão caro, que é o amor, entende? Vocês sabem que o Renato Manfredini Júnior, Renato Russo, ele é um homoafetivo assumido, né? Em alguns momentos, ele também performatizou na biafetividade, ou se orientou de maneira biafetiva, mas em outros momentos ele assumiu, de fato, uma homoafetividade plena. Uma coisa que a gente tem que entender, e eu tenho que colocar para vocês, é que com a consolidação do cristianismo na Idade Média, a moral que passa a predominar vai ser uma moral heteroafetiva, a moral da cópula, a moral do sexo que se realiza e que se obtém prazer a partir da conjunção carnal do pênis na vagina. Eu falo disso por quê? Porque nos evangelhos você tem a perspectiva do crescei-vos e multiplicai-vos. Nesse sentido, portanto, a relação sexual e a perspectiva do casamento, ele ganha uma dimensão tão somente ligado ao mesmo sexo, entendeu? A uma mesma noção. Pois bem, mas isso não foi sempre assim. No mundo antigo, por exemplo, a moral do sexo é a moral dionísica. A moral daquele que buscava o prazer no sexo e pelo sexo que estava no corpo e que não necessariamente pressupunha a cópula, ou seja, a cópula fazia parte do sexo, mas não era um pressuposto indispensável para a realização do mesmo. E nas festas dionísicas, por exemplo, que eram as festas mais populares na Grécia, e que depois em Roma isso vai ser ressignificado com o nome de bacárias, essas festas eram festas em que, na maioria das vezes, não fazia distinção entre o prazer que se tem com a boca e o prazer que se tem com a base da cintura, ou seja, tudo isso estava dentro de uma lógica de prazer, por isso que os banquetes, geralmente, eles terminavam com orgia e não necessariamente você tinha que realizar a cópula para obter prazer sexual. Ou seja, todo tipo de excitação, todo tipo de terminação nervosa que te causava excitação estava dentro da moral dionísica do sexo, da busca do prazer no corpo e pelo corpo, que não tem necessariamente a finalidade de reprodução, de crescer-vos, de multiplicar-vos. Com o advento do cristianismo e a consolidação do mesmo na decadência do Império Romano, transitando para a Idade Média, a Igreja vai instituir uma outra perspectiva moral vinculada à cópula. Então, nesse sentido, o sexo assume uma função de cópula. E se é função copular, ou seja, pênis, vagina, você então adota a moral heteroafetiva como a única moral possível, viável e terminantemente aceitável, proibindo qualquer outro tipo de prazer sexual, seja o toque ao próprio corpo ou o toque num corpo do mesmo sexo, por entender que isso é uma atividade pecaminosa. E aí, portanto, houve uma sistematização da homofobia em escala ocidental, tomando a Europa como referência, isso tudo consolidado a partir de um viés ideológico, de uma construção teológica feita pela Igreja, tomando por referência uma determinada leitura da Bíblia. E essa noção heteroafetiva, portanto, sistematizada, instruída e colocada para que nós, assim, nos orientemos dentro dela, vai criar no Ocidente a perspectiva homofóbica, também como construção cultural. E aí, claro, para além da homofobia, todas as outras fobias de perspectivas sexuais, outras que não aquela que fosse necessariamente uma concepção sexual heteroafetiva. E você sabe que o advento da modernidade, com o desvelar, portanto, de uma série de novos atores sociais, de novos sujeitos que vão querer participar do processo de inclusão, repara você que tudo isso vai fazer com que nós concebamos também a ideia da ampliação das orientações sexuais. Entende? Então, se havia uma perspectiva de repressão muito forte, com o advento da modernidade, com o advento da consolidação do meio urbano e da imparcialidade que o fenômeno urbano coloca para nós, e o George Simmel ele tem um trabalho muito interessante chamado Fenômeno Urbano, que trabalha nesse sentido,
É lógico que a partir daí, essa impessoalidade faz com que as pessoas se mostrem mais naquilo que elas de fato são e desejam ser nas suas orientações. E é quando, portanto, as minorias, e dentre as quais a minoria de orientação sexual que não é heteroafetiva, elas se manifestam na busca de um espaço, na busca da manifestação da sua individualidade, da sua subjetividade. É lógico que esse processo todo, sobretudo se tratando de países conservadores, de que o Brasil não foge à regra, é de fato uma concepção muito, mas muito arraigada de preconceito, arraigada de exclusão e arraigada de violência sistêmica. E nesse sentido, portanto, lutar contra essa lógica de exclusão fez parte da luta, primeiro do movimento gay. Só que o movimento vai ampliando e novas letras vão surgindo. De movimento gay passa a ser movimento GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E depois, com o reconhecimento performático de outras orientações sexuais que não estão somente gays, que não estão somente lésbicas ou simpatizantes, nós vamos ter, portanto, uma inclusão de letras que reconhece a performaticidade das minorias, valendo-se de uma categoria de análise de Judith Butler, no livro dela Problemas de Gênero, que reconhece, portanto, a comunidade como uma comunidade LGBTQIA+. E o Renato Russo, ele é um homem da década de 60 e que ele se revelou como intelectual na transição da década de 70 para a década de 80. E eu digo a vocês que o Renato Russo talvez tenha sido o artista brasileiro que mais assumiu a causa na década de 80 e 90, sobretudo na década de 90, da orientação sexual diferente da heteronormatividade. O Renato não negou sua homoafetividade. O Renato lutou para que se incluísse, para que se respeitasse as subjetividades, independente de quais fossem. Então, nesse sentido, o Renato Russo vai ter um trabalho fundamental de trazer à tona essa problematização e encarar o problema de frente. Tanto que esse CD aqui, tá vendo? Que é o Stonewall Celebration Concert, é um CD todo ele em homenagem às vítimas de AIDS e homenagem também à causa da orientação sexual outra que não é heteronormativa. Então, assim, é um CD muito bonito, vocês estão convidados a ouvir as músicas, é todo ele gravado em inglês, você sabe que o Renato Russo foi professor de inglês, né? Ele dominava muito bem inglês. E aí ele escreve essa letra, e dentre outras, várias letras, você tem Soldados também, que faz alusão a isso, tem também Meninos e Meninas, que ele faz alusão à sua condição afetiva, Daniel na Cova dos Leões, que ele também faz alusão metaforicamente à sua condição, como se ele sentisse um Daniel na Cova dos Leões, entendeu? E essa música em especial que eu vou passar para vocês, ela é muito bonita. E analisando essa música a partir dos referenciais indiciáveis do Carl Ginzburg, que é o referencial do paradigma indiciável, que eu geralmente uso para analisar as letras, para tentar dar um critério de objetivação à análise das mesmas, sem nunca querer ferir a subjetividade de cada letra e sem nunca querer ferir a visão que cada qual tem de determinada canção. Quando a gente faz análise de letra de música, a gente, de fato, trabalha no limite entre a objetividade epistêmica, epistemológica, com rigor, com método, com aparato teórico e também, claro, entre a subjetividade que é peculiar a cada qual. E, nesse sentido, a gente sempre analisa a partir, pelo menos na minha perspectiva, de indícios, para que a partir dos mesmos, dos indícios, nós tenhamos condição, então, de formar uma concepção mais ampla, uma concepção mais plena de como a letra pode ser apreendida objetivamente, entendeu? E essa letra do Renato Russo, em especial, se fiquei esperando meu amor passar, que eu vou disponibilizar ela aí no link embaixo na descrição para vocês, ela é linda, né? Ele coloca assim: se fiquei esperando meu amor passar, já me basta aqui, então eu não sabia amar. Então, quer dizer, se eu fiquei esperando meu amor passar, já me basta aqui, então eu não sabia amar.
Eu não estou procurando meu amor. E o amor se faz num processo de construção, de busca, de luta e de identificação com aquilo que você sente e aquilo que você acredita. Aí ele diz, e me via perdido e vivendo em erro, sem querer me machucar de novo, por culpa do amor. Então ele já aqui diz mais ou menos qual a ideia que ele tem de amor. Do amor que se busca, do amor universal, do amor que se constrói. No meu livro, sobretudo no último capítulo, eu trabalho com esse sentido de amor em Renato Russo. O Renato Russo, em várias letras dele, cita passagens da Bíblia, e nessa aqui também. E ele cita com uma perspectiva de se colocar como se ele estivesse no lugar de um Cristo, como se ele estivesse sendo sacrificado por sua orientação, como se fosse um Cristo. A partir disso, então, o Renato Russo começa na letra a fazer uma construção de um amor que se perfaz de maneira universal. Então ele coloca assim, mas você e eu podemos namorar. E era simples, ficamos fortes. Quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu. Quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu. E nesse sentido, você percebe que ele sai de uma noção de um amor que se faz universal, que se busca o amor, que não fica esperando, e a partir daí, ele cai na sua concepção subjetiva de amor. E na sua concepção subjetiva de amor, vem a dúvida, vem a incerteza, vem a reticência e vem toda a carga de preconceito para uma orientação de amor diferente daquela que está dentro dos padrões da heteronormatividade, entende? Então fica muito bonito como é que ele parte de uma construção do geral para o específico e como o Renato, ele tinha uma visão de que o sentimento humano, independente de qual seja, deveria ser respeitado. E ao final da sua vida, ele deixa isso muito claro quando ele tem que radicalizar a sua postura e também radicalizar no seu trabalho, até pela necessidade da urgência que a sua doença, a AIDS, gerou nele. Quando o Renato Russo tem ciência de que ele está com AIDS, aí ele começa a trabalhar mais. Ele grava o Equilíbrio Distante, em italiano, começa a fazer uma série de trabalhos solos para manifestar, sobretudo, a sua subjetividade, respeitando, sem sombra de dúvida, toda a organização objetiva do grupo Legião Urbana, mas também um Renato que queria se mostrar, um Renato que queria se fazer ser ouvido dentro das demandas do Renato enquanto pessoa, entende? Essa música, ela já está na Quatro Estações, no CD Quatro Estações, sabe? E ela é a última faixa do CD. Ela já começa a inaugurar uma visão de um Renato que já está concebendo, portanto, a necessidade de trazer à tona uma série de coisas que durante muito tempo elas eram camufladas ou eram reprimidas ao ponto de fazer que com essa violência sistêmica as pessoas não pudessem se manifestar. Aí, quando ele vai declinar na música e quando ele vai para o ponto culminante da música, ele coloca assim, quer ver? Se fiquei esperando o meu amor passar, já me basta que estava então longe de sereno, longe de calmo. E fiquei tanto tempo duvidando de mim, por fazer amor, por fazer sentido. Aí ele diz, ó o grito, começo a ficar livre, espero a reticência, a dúvida, acho que sim. Olha o ressentimento, de olhos fechados, não me vejo. E você sorriu para mim, me aceitou na minha particularidade. É linda, né? E no final ainda ele coloca, na liturgia do livro de João, do Evangelho de João, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós, dai-nos a paz. Para finalizar a música, quer dizer, ele faz uma relação entre a sua condição e a condição de um Cristo, de um Jesus crucificado, por uma coisa que o Renato não criou, por alguma coisa que manifestou de fato a subjetividade do Renato, entende? E aí, a partir de então, o Renato dá uma série de entrevistas
a jornais, a revistas especializadas, falando da sua orientação. Falando da importância de se respeitar a orientação das pessoas. E quando ele assume, de fato, com a gravação desse CD, que é a celebração do concerto de Stonewall, ele está assumindo uma postura muito firme, que hoje muitos outros assim o fazem. A Bia Ferreira, a Pablo Vittar, o Lineker, né? O John Hooker, dentre outros. E todos eles, de uma maneira ou de outra, são tributários do Renato Russo. Eu não concebo a ideia de se trazer à tona a discussão da inclusão desta minoria da comunidade LGBTQIA+, se nós não tomarmos por referência a importância que teve o Renato Russo nessa luta. Eu considero o Renato Russo muito mais que performaticamente como aquele que performatizou uma orientação diferente da heteronormativa, mas eu considero o Renato Russo como um grande baluarte da luta pelo respeito à subjetividade humana. Beleza? Então era isso. Grande abraço. Deixa o seu like. Tá no CD As Quatro Estações. Tá bom? Uma música muito bonita. Eu vou colocá-la na descrição aí no Spotify, para quem tiver. Para quem não, escute a música Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar. E amemos cada vez mais. Tá joia? Grande abraço, grande beijo. É isso aí.